outros dentes. Bueno, buenas tardes. Boa tarde. Estamos todos cansados do almoço, sim? Todos queremos dar uma medida. Vamos empezar aqui. Bueno, acá quedou tranquilo, tudo bem. Espaço presente, espaço requerido, um contra o outro. Temos a medida menos 4 neste caso aí, certo? Mire, onde está o erro acá? Está medindo na arcada superior. Nós temos que medir na arcada inferior, certo? A inferior é mais importante. E quando teremos dentição mista, como vamos fazer? Nós vamos fazer na previsão, certo? Antes, quando nós outros não teníamos radiografias digitais, nós teníamos radiografias analógicas. E as radiografias analógicas teriam uma distorção de mais ou menos 75% da imagem, certo? Então, vocês teriam uma tabla de Moyers, para poder achar a medida. Hoje em dia, na maioria dos casos, nós outros com a panorâmica 1 para 1, temos as medidas exatas. Se tiver alguma dúvida, podemos pôr na tabla de Moyers, que vou mostrar mais adiante. Pero, na maioria das vezes, conseguimos mirar na própria radiografia o espaço presente e o espaço requerido, se há ou se não há, ok? Como se fazia antigamente? Sacava-se a medida média distal dos dentes permanentes, incisivos, certo? E aí, com a soma desta medida, eu colocava na tabla de Moyers, certo? Então, vinha a medida do lateral, central, central, lateral, certo? Não é o dente 21 e o 12, é lateral, central, central, lateral, certo? Então, 2, 1, 1, 2, certo? E aí tem a soma desta medida, que está nesta região da tábua, certo? Então, digamos que a medida lá deu 20 milímetros a soma de todos os incisivos. Na arcada inferior, incisivos inferiores, na arcada superior, incisivos superiores, certo? E aí eu vinha na tábua, no setor de 75%, porque era a distorção da radiografia à época, e aí faria a medida. Então, 20 no setor de incisivos, seriam 20 no setor posterior do espaço necessário, certo? Ao todo, 60 milímetros. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Está aqui? É o último não. O último o quê? Não entendeu qual parte? Não. Era 20, trair aqui para 20, como são dois lados, 20 mais 20 mais 20 são 60, certo? Então, teria 60 de espaços requeridos. Porém, hoje, na panorâmica, por ser 1 para 1 a medida, com na regra, eu consigo medir o que eu preciso, e principalmente a diferença do espaço livre de Nance, que é a diferença desse molarzinho para o pré-molar que vai vir no lugar dele, ok? Este molar é mais ancho que o pré-molar, então esta diferença desse espaço para o pré-molar é chamado de espaço livre de Nance. Nós precisamos saber que isto é real, porque na hora de fazer o cálculo, a gente tem que descontar esse espaço livre de Nance. Ou seja, na minha matemática, eu tenho que saber que eu tenho um espaço a mais do que está aparecendo. Ok? Certo? Compreenderam? Então, o espaço livre de Nance é a diferença entre o molar descido e o pré-molar que vai vir no lugar. Então, a diferença de medida. Este é muito maior do que o pré-molar, certo? Então, se eu tenho uma medida de um e a medida do outro na radiografia, eu consigo saber a diferença e quanto vai sobrar de espaço. Certo? Estamos? Muito bem.
Então, a tábua não faz muito sentido, ok? Só está aqui porque existe, vocês precisam saber que existe, certo? Muito bem. A discrepância dentária, então, pode ser de 0 milímetros, quando não há diastemas e nem apinhamentos. Quando existe apinhamentos, ela é negativa. Pode ser de 0 milímetros também, se o espaço que eu preciso aqui é o mesmo que vai vir os dentes na posição, os dentes estão alinhados, e tem uma discrepância zero também, mesmo tendo um espaço livre de Nance, ok? E pode ser negativa, quando eu tenho apinhamento. Tenho apinhamento, discrepância negativa, tenho diastema, discrepância positiva, ok? Então, tem os espaços, os diastemas, discrepância positiva. Agora, como eu falei antes do almoço, para as técnicas de arco reto, focam só nesse sentido. Terminou de fazer análise de modelo, se tem mais de menos 8, deixa eu falar melhor. Se tem uma ausência de espaço de 8 milímetros, ou seja, a discrepância dentária deu menos 8, é indicativo de extração de pré-molares, certo? Para nós outros não há esse sentido, nós precisamos de uma outra medida para colaborar com isto, que é a discrepância cefalométrica. A discrepância cefalométrica ela é obtida através da medida 1-APO, certo? Então, agora não vamos mirar modelos, vamos mirar cefalometria. Então, já fizemos a análise de modelo do nosso paciente, agora vamos mirar a cefalometria. Então, a discrepância cefalométrica nada mais é do que a diferença entre o 1-APO cefalométrico para o 1-APO. Vamos explicar melhor isso. Este paciente em questão tem a linha APO, a ponta tem quantos milímetros? 4, certo? 4 milímetros. Isso significa que esse incisivo está adelante da linha APO 4 milímetros, certo? Devido à forma da síntese, esse incisivo tem que estar implantado de uma forma que ele se quede bem colocado em relação ao padrão facial desse paciente. Porque o dibulo da síntese e o feixe muscular vai definir o padrão desse incisivo, onde ele tem que se quedar. Pacientes braquifaciais têm uma síntese mais ampla, fibras mais oblíquas, ok? Então o incisivo se torna mais inclinado. Pacientes dóricos faciais têm sínteses mais delgadas, feixes mais retos musculares, fazendo com que o incisivo se torne mais reto. Compreendeu? Mira aqui comigo. Pacientes braquifaciais têm como norma uma APO de mais ou menos, certo? Pacientes dóricos faciais 0, mais ou menos 2,
Entre esses dois eu tenho os pacientes médio, que vai ficar 2, mais ou menos 2. Certo? Muito bem. Então, com isso, eu gero uma primeira tableta, que é do 1APO angular. Oh, desculpa. Linear. Certo? Então, 1APO linear vai ficar da seguinte forma: paciente dólico igual a 0, paciente meso igual a 2, paciente bráquio igual a mais 4. Ok? Todos têm mais ou menos 2. Ok? Para o linear, eu tenho sempre um análogo angular. Ou seja, tem uma regra para o angular. O 0 é 18. Mais ou menos 2 graus. O 2 é 22. E o 4, 26. Todos eles mais ou menos 2. O que isso significa? Significa que na cefalometria do meu paciente, quanto mais distante ele tiver ali disso aqui, maior a discrepância cefalométrica do paciente. Quanto mais distante ele estiver ali disto aqui, mais discrepante é o paciente. Se esse incisivo, para ficar mais próximo da norma, eu tenho que levá-lo para trás, eu roubo espaço no arco, essa discrepância vai ser negativa. Se para reglar aquele incisivo, eu tenho que levá-lo para adelante, eu genero espaço no arco, a discrepância é positiva. Ok? Como estamos falando de 2 incisivos, ou seja, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, quando eu caminho com esses dentes para adelante 1 milímetro, significa que eu ganho 2 milímetros no arco. Então, toda a matemática minha vai ser baseada sempre vezes 2, porque são 2 lados. Ok? Então, exemplo, aquele paciente é um braquimesoldólico. Tiene 4. Braque. Não sei. Depende. Por que é braque? Más o menos 2. Já fizeram o cálculo de vértice? Esse não é cálculo de Vera. Ah, cálculo de Vera. Já sabe? Já fizeram? Estás haciendo ejercicio. Hágale, pois. Primeiro, para falar se o paciente é braquimesodólico, tem que fazer o cálculo de vértice. Vamos a hacer ejercicio. Sim ou não? Não quero ver ninguém falando para mim, é braque, é dólico, é meso, sem ter números. Eu quero números, certo? Sí, señor. Então, haga, por favor. Daría, pero traigo un cuadro. Dale, dale. No, mentira, Acho que não vai dar para ser o cálculo de vértice, porque não tem o erro facial. Eles não vão conseguir. En un braque se ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se ve. Ya, es definitivo, ya quedó casi. Não tem. Mas eu já adianto para vocês que é braque severo, tá? Mas, mira, nós temos 5 medidas que vai definir o padrão facial do paciente, certo? Eixo facial, altura facial inferior, arco mandibular e ângulo do plano mandibular, certo? Que é com referência de Frankfurt que rebate aqui. Aqui é 22, está diminuído, quer dizer que é adelante.
A altura facial inferior não tem a medida, mas me parece diminuída. Eje facial 90. Aqui está com 32. Está ligeiramente aumentado, significa que é braquifacial. Então eu tenho 3 medidas que estão dizendo que é braquifacial, uma que está normal. Então o paciente é braquifacial, ok? Certo? Depois vamos falar disso também. Mas primeiro vocês têm que fazer cálculo de VERT para todos os seus pacientes, para que vocês sepam diferenciar um paciente do outro. Ok? É muito importante. Mirem que faz toda a diferença se o paciente é dólico ou se ele é braque, para eu definir o que vou fazer com ele. Então aqui, esse paciente é braquifacial e está com mais 4, ok? Está com mais 4 e está com 13 de angulação. Isto é certo ou errado? Para o padrão dele. Pero aquí No coincide. no coincide, ¿verdad? Porque la Porque angulación 18 en el tiene algo dólico. de dólico. Aqui está certo e aqui está para lá errado. O que significa isso? Significa que eu tenho uma APO linear dentro da norma, mas o angular está fora da norma. Está fora negativamente ou positivamente? Positivamente, porque eu posso Hasta Ah, hacia adelante. inclinar para adelante. Isso vai generar espaço, ok? Isso significa que se eu passar o NIT, arco reto inferior, e cambiar os NITs, o que vai passar com esse incisivo? Vai inclinar. E essa inclinação vai ser favorável ou vai ser ruim? Não, vai ser favorável, porque ele está retroinclinado. Então significa que neste caso eu posso nivelar com NIT. Não vai passar nada. Aliás, o que vai passar é melhor para o tratamento. O paciente vai inclinar o incisivo, vai quedar melhor. Pero sí, ahí no está O sea, inclinado. ahí Pero está ahí el está 13. inclinado. Debería llegar Pero a ángulo no. Deveria chegar em 26. Se ele está em 13, ele está muito de pé. Ele precisa... Exatamente. Deu para ter noção? Então o que passa? Eu tenho que olhar as duas medidas para saber se eu tenho que controlar o torque ou se eu posso perder o controle de torque. Se é favorável perder o controle do torque ou não. Eu preciso levar de corpo para frente ou de corpo para trás. Vai depender do ângulo que o elemento estiver. Que a peça estiver. Certo? Então, vocês têm que mirar isto antes de tudo. Então, a discrepância vai ser a diferença do que está aqui para o que tem que estar no padrão facial do paciente. Ok? Então, ela pode ser positiva, negativa ou zero. Quando é zero? Neste caso, ela é zero. Está com 4. Ok? A angulação não conta como ganho de espaço. Ok? Que eu vou trabalhar só a inclinação do dente. ¿Y por qué discrepancia cero, doctor? Porque a discrepância cefalométrica dele é zero. Eu não posso cambiar esse incisivo nem para adelante nem para trás. Eu tenho que mantê-lo na posição. Ah, ok, ok. Ok? O sea, se cuenta solo el 1 APO Uma lineal. PO linear. Angular não se conta, não? Angular se conta se você pode ou não ter controle de torque. Tá? Muito bem. Então ela pode ser positiva, quando eu posso adelantar o incisivo. Então se naquele caso ele tivesse uma discrepância, um APO de 0, eu sei que eu posso adelantar hasta 4, porque ele é braquifacial. Então eu teria uma discrepância positiva, generaria espaço. De quanto? 4. De 0 para 4, 4. Como são dois lados, vezes 2 são 8. 8. Então, se eu tenho um paciente braquifacial com um APO de 0,
que eu posso levar hasta 4 e ele tem uma discrepância dentária de menos 8, Queda cero. eu arreglo só com o avanço do incisivo. Sendo assim, aquela regra de que todo caso que tenha discrepância de 8 eu tenho que sacar premolares, está errado. Ah, claro. Ahí gana el espacio. Compreendendo? Então, não puedo uma medida só definir o que vou fazer. Eu tenho que mirar todo o contexto. Pergunta. Muchas. Vai ter muitas que eu vou falar mais. Porque 8. Hay que llegar a la conclusión. Porque se toman los dos lados. 0 para 4. Espacio. Se le sacan premolares. Cuatro. Y son dos grandes. 1, 2, 3, 4. Está en Dos seis, lados puede avanzar 8. vezes 2. Daí dá 8. Entonces son como... Porque estamos falando de dos incisivos. Duas eles arcados. Quando ela está dando 1 milímetro, genera 2 na arcada. Ah, ok. Se considera los 4 incisivos. ¿Ah? Ahí está la idea. Me faltaba cerrar la Si hay idea. una discrepancia de 8, se piensa que de cada lado hay 4 y 4. Y con los dientes incisivos, los dos centrales, vayamos 2, entonces en realidad nos faltan 2. Não. Quando eu pego um incisivo, quando eu estou com o incisivo aqui e eu avanço o incisivo, ele estava com 4, eu avancei ele para 5. Ele generou espaço no arco de 2 milímetros. Eu avancei 1, mas ele generou 2, porque tem dois lados, certo? Eu avanço aqui 1, mas genera 1 de cada lado, então são 2. Compreenderam agora? Então, toda vez que eu avanço 1, genera 2. Então, para cada 1, genera 2. Se eu avancei 4, generou 8. Sim? Ah, se avanza 4 milímetros. Ah, ya entiendo. Simples assim. Certo? Então, se puedo generar espaço, positivo. Se tenho que roubar espaço, eu tenho que levar esse incisivo para trás, aí é negativo. Quando é negativo, então, se o incisivo daquele paciente estivesse com 6 e eu tivesse que levar hasta 4, eu ia perder 2 milímetros de incisivo. Como são dois lados, eu perdo 4. Ok? Então, para levar esse incisivo para trás, eu preciso generar 4 milímetros de espaço no arco. Ok? Muito bem. E 0 é quando está bem posicionado. Está bem posicionado dentro da norma, não vamos cambiar, é 0. Es la norma menos la discrepancia del paciente. En ese orden. Norma menos. Então, a discrepância falométrica é determinada pelo posicionamento do incisivo inferior em relação ao plano APO. A norma é a relação ao padrão facial do paciente obtido através do vértice. Então, o padrão facial eu obtenho através do vértice, que vai cair naquela tábua ali. 0, 2 e 4. A diferença do 1 APO cefalométrico do paciente para aquela tábua é a discrepância cefalométrica do paciente, que pode ser positiva se eu tiver que adelantar, negativa se eu tiver que retrair, e é sempre multiplicado por 2, porque são dois lados. Certo? Mais ou menos. Doctor, Estoy medio perdida, yo estoy medio perdida. doctor, pero lo que puso ya era uno APO lineal y el otro el angular. Ahí. Claro, el que tomas es el lineal. ¿Cómo? El que tomas es el lineal. El angular no. No se toma el angular. O angular é para saber se eu preciso controlar o torque ou não. Si hago torcano. Eso es desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros anulamos, si tenemos en ese caso que eran 13 grados de ángulo que teníamos ahí, si avanzamos hasta 26 grados, ¿cuántos milímetros se ganan ahí? Nada. 0 milímetros. Porque solamente el torque. Porque só a coroa vai para adelante, mas a raiz você Es quer. por inclinación, ¿no? Então você tem uma inclinação do dente só. Não ganha nada. No es traslación. Certo? Muito bem. Exercício. Dólicos faciais, consideramos 0 a norma.
Mesofacial, mais 2. Braquifacial, mais 4. Então, isso aqui é a norma. Ok? Muito bem. Se eu tenho um incisivo inferior atrás, por detrás da linha APO, em 2 milímetros, e o paciente é braquifacial, eu tenho que levar esse incisivo para adelante. A norma dele é 4. Então, eu puedo, mira esta palavra. Eu puedo, não hablei eu tenho, hablei que eu puedo. Porque há casos que eu não puedo adelantar mais, porque não tem falta de espaço. Os dentes estão arreglados. Como eu vou adelantar mais, generar espaço? À toa? Não puedo. Então, quando eu miro e puedo adelantar, eu puedo adelantar de menos 2 hasta mais 4. É o limite. O limite, na verdade, é mais 6, ok? Mas o 4 é o número de ouro. Então, vamos de menos 2 hasta 4. De menos 2 hasta 4, eu caminhei quantos milímetros com o dente para adelante? 6. 6 milímetros que o incisivo caminhou para adelante, generou quanto de espaço no arco? 12. Então, se eu estou mediante a uma situação desta, e eu tenho uma discrepância dentária de 12 milímetros, de menos 12 milímetros, eu sei que se eu adelantar o incisivo hasta 4, eu posso generar no espaço de 12 milímetros para arreglar todo o apinhamento. Compreender? Sim. Pero, se neste mesmo caso, eu tenho 8 milímetros de discrepância dentária, eu tenho que levar esse incisivo para adelante. Eu posso levar hasta 4? Não. Hasta quanto eu posso levar? Hasta 2. Hasta 12. Porque eu vou generar 8 milímetros, arreglo tudo e vai se quedar em 2 um APO. Mas cerca da norma possível. Ok? Compreenderam? Se ele estiver em 2, como tem que ser o angular dele? 22, mais ou menos 2. Então pode ser hasta 24 ou hasta 20. Ok? Ele tem que estar dentro deste rango para estar bem posicionado. Compreenderam isso? Sim. Quedou claro agora? Então, se eu arrastar esse dente para adelante, eu vou generar espaço. Quanto de espaço? Depende da quantidade de milímetros que eu adelantar. Para cada milímetro que eu adelanto, genero 2 no ar. Mirem que este dente está vertical, certo? Quando eu tenho dentes verticais, eu sei que eu posso inclinar. Então, se eu tenho um apinhamento e posso inclinar o dente, às vezes eu posso utilizar arco reto, não preciso utilizar arco utilitário. Quando que eu vou utilizar arco utilitário? Quando eu tenho que controlar torque. Ou tenho que arreglar curva de Spee. Aí eu vou manejar arco reto, arco utilitário. Se eu não tenho nada que ser isto, manejo o arco nit e já. Ok? Ele vai chegar na norma de onde eu quero. Compreender? Então, a discrepância cefalométrica vai definir o tipo de mecânica que vou ser. Se vou sacar dentes e se tenho que controlar ou não o torque do incisivo. Se eu posso manejar arco reto ou se eu tenho que manejar seccionado. Ok? Tudo isso vai ser definido através da discrepância cefalométrica. Estamos? Mais exercício. Braquifacial. Agora, ele está adelantado. Está com 6. Super inclinado. Eu tenho que retraí-lo para 4. Eu vou roubar espaço do arco agora. Quanto que eu tenho que generar de espaço aqui para poder fazer esse movimento? 4.
que eu vou levar 2 para trás, vou roubar 4 do arco. Como vou fazer para generar isto? Pode ser expansão, pode ser verticalização no molar, pode ser stripping. Eu tenho que fazer mecânicas que generem 4 milímetros de espaço para eu poder levar esse incisivo para trás. Ok? Compreenderam? E se não puedo? Si no puede. Se não puedo, de jeito nenhum. De ninguno. Ahorita. Estacione. Fracciones. Compreenderam? Para recuperar el espacio. Porque falta muito espaço, ainda tenho que levar o incisivo para trás, mesmo expandindo, fazendo stripping, não vai ser o suficiente. Y ahí se saca cuál, el 4 o el 5. Aí é uma outra questão. Es otra clase. Outra Doctor, clase. una pregunta. ¿Qué relación tiene con ganar espacios? Bueno, para algunos ortodoncistas dicen que necesitan las cordales. ¿Eso ayuda, no ayuda? ¿Es cierto, no es cierto? Porque es que hay unas cordales que están generando mucha presión sobre el cielo. Entonces ellos necesitan mover el 7 cuando quieren ganar espacios. Sim. Entonces sí es importante. Sí, influye. Faz sentido. Ricketts preconiza a extração de cordales em todo mundo que precisa de ortodôncia. Certo? Sí, por el tipo de cosas que maneja él. É, porque como trabalhamos posterior para anterior, todos os movimentos de verticalização que a gente faz posterior roubam o espaço do terceiro molar. Então, é preconizado sacar cordales pacientes que têm ausência de espaço. Certo? O sea que sí se hace necesario para que tenga Hacer mayor muita éxito. necessidade. Ok? Ricketts preconiza de fazer genectomia em terceiros cordales. É que para nós outros é difícil fazer isso. Se quiser falar para a mamãe e para o papá, sacar dentes com 11 anos de idade. 12 anos, sim? Mas Ricketts habla disso. Como sabemos se o cordal vai ter espaço ou não vai ter espaço? É na pergunta, não? ¿Cómo sabemos que acordado? Sim. Ricketts habla que é para sacar o cordal a ser uma germectomia. Ok? Germectomia. O sea que Sacar o germe. pero he escuchado, ok. hay cirujanos que me han dicho que es mejor sacar el germen que esperar la formación Sim. completa del Agora, o que eu tenho que ter como informação para convencer o papai e a mamãe que aquele cordal não vai caber? Porque criterio le dice al papá, mira, sácale esto ahora. Bueno, generalmente lo hace Pues tú no le es con el tamaño de las, o sea, de las proporciones mandibulares. Ángulo de la mandíbula. Una clasificación. Essa cronometria de Ricketts é completa. Tem uma medida que habla para nós outros se cabe ou não cordal. La medida del 3 ¿El PTV? 6 PTV. El 6 PTV. Ah, por el espacio que hay, los milímetros del PTV al 6. Exatamente. Não é a idade mais 3. Esse espaço, esta dimensão, tem que caber o segundo molar e o terceiro molar. Quando esse espaço está diminuído, ou alguma mecânica que vamos fazer vai diminuir esse espaço, saca cordal. Por eso medimos en la radiografía Sí. el tercer molar, el cordal. Porque claro, yo puedo medir en un modelo o en algo cuánto mide el segundo, pero el tercero, 6 PTV na radiografia. ¿Cuánto? sí, no, pero la medida del tercer molar en la radiografía. A medida do 6 PTV, de distal do 6 para trás, tem uma medida. É a idade do paciente mais 3 milímetros. Se está diminuída essa medida, quer dizer que não vai caber o cordal, não importa o tamanho que ele tem. Ah, Essa medida, se ela está diminuída, quer dizer que não vai caber. Não vai ter espaço para ele. E aí você pode já indicar a estação da germectomia. Porque esta medida não vai cambiar com
uma mudança na vida. O paciente não vai se quedar com a cara para adelante, ok? Ela vai se manter daquilo a vida toda, vai crescendo a idade mais 3, a idade mais 3, a idade mais 3. Está 18 anos. Tanto é que depois dos 18 é 21. Tem que ter 21 milímetros lá. Tendo de 21 para adelante, cabe os 3 dentes. Se tem 21 para trás, não cabe. ¿Comprendieron? Sí. El doctor Brian tiene una pregunta. Una muy buena pregunta. Las dos, si está ausente el 6, el 7 y el 8 no pueden ocupar el espacio del 7, del 6. Pronto, agora vai. O paciente não tem o 6. Tiene 6. E aí você quer cerrar o espaço com 7 e 8. Cortical. El hueso compacto. A ver si podéis reemplazar el 6 con el 7 y el 7 con el 8. Sí, pero en 10 años creo el segundo molar avanza. por el grosor de la compacto del hueso. Creo que de los 10 o de los 12 años. Sacan el tercero y lo reemplazan en el alveolo del Sí, pero el diente a veces se da la mierda y hay que hacer eso. El diente es filosa. Se ele perdeu o dente, o segundo Aí, estágio, em você casa vai falar de comigo. Cerra o espaço. Sí, pues, Lo ideal es no hacerlo porque ahí O que passa é o seguinte, ó, mira, a pergunta dele sempre vem, ok? Ele não é o único que faz essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Ortodôncia é hecha para quem tem dentes. ¿Para qué? Quem tem dentes. Para que tiene diente. Para que tiene Exatamente. diente. Quem não tem dente não hace ortodôncia. implante. Hace outras coisas. Todos os tratamentos ortodônticos são desenvolvidos para arreglar dentes. Todos os dentes. Ok? Quando falamos de pacientes de reabilitação, que são esses pacientes que ele está falando, são uma adaptação da ortodôncia para arreglar problemas causados por perda de dentes. Isto não é ortodôncia. Quedou claro isso para vocês? Não é ortodôncia. Se não é ortodôncia, tudo que falei para vocês aqui não vale de nada. Deixa eu ver se eu me fiz claro. Quando estamos tratando o paciente de reabilitação, nós estamos fazendo uma muleta. Sim? A pessoa quebrou a rodilha e está andando de muleta. Está caminhando, não está caminhando? Pero com auxílio de muleta. Com ajuda. Tratamento ortodôntico de pacientes mutilados é muleta. É um auxílio para arreglar um bem maior. Não é ortodôncia. Vou repetir. Não é ortodôncia. Tudo que estamos falando aqui não vale de nada. Compreenderam? Porque tudo vai cambiar. Vai depender que dente que se perdeu, como vamos fazer, se eu tenho que pôr mini tornilhos para intruir dentes que extruíram, o que tenho que fazer com o incisivo para melhorar uma prótese futura. Então são coisas totalmente distintas. Quando há uma perda de dentes precoce, num pacientinho entre 7, 8, 9 anos, e que temos que arreglar isto, aí sim é ortodôncia, porque estamos tratando em crescimento. Adulto, não mais. Ok? Aí tudo que falamos de diagnóstico, pouco importa. Aí é mecânica. Vamos meter o mini tornilho para levar para adelante, seja o que Deus quiser. Sim? Então são todos acertos e erros mecânica. Não tem base científica ou ortodôntica. Compreenderam isso? Eu gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes dá a impressão de que quando hacemos reabilitação, estamos fazendo ortodôncia, e não estamos fazendo ortodôncia.
Nós estamos fazendo algo parecido com a ortodôncia, certo? A ortodôncia é isto que estamos fazendo aqui. Planejamento, diagnóstico, previsão de crescimento. Isto é ortodôncia. A ortodôncia é desenvolvida para ninhos e ninhas em desenvolvimento. Adulto mutilado é outra coisa que hacemos. É reabilitação. Entenderam direitinho a diferença? Quedou claro? Então, voltando à pergunta que você me fez. Quando temos um problema de perda de primeiro molar, nós precisamos olhar duas coisas. Primeiro, a altura facial inferior do paciente. Porque toda vez que eu mesializo dentes, eu tenho a tendência de cerrar mordida. Se o paciente for um paciente dólico facial, é bacana. É legal, é chévere. Eu mesializar, vai diminuir, vai melhorar, vai sobrecorrigir. Se o paciente é braquifacial, não é legal. Vai diminuir a dimensão vertical, vai afundar a mordida do paciente. Nesses casos, eu opto por implante. Quando o paciente é dólico e eu perder a anclarem vai ajudar num resultado melhor do tratamento, aí eu faço a mesialização. Entendeu? Então não é todos os casos que vamos mesializar. Pacientes braquifaciais, eu não indico mesialização. Lo que pasa es que a veces llega el paciente a la consulta, no, que de tal consultorio me mandaron que con ortodoncia me pueden sacar ese espacio. Entonces uno de una Não é todos que você pode cerrar. con la fuerza de Sansón. O que passa é o seguinte, toda vez que eu caminho com o molar para adelante, dependendo do tempo que você quedou sem o molar, o osso coapta, fica em ponta de faca, assim que falamos. A estrutura dentária não consegue passar, transpor isto. E aí você queda com uma cicatriz. É cicatriz que habla mesmo? Não habla uma machucada, queda uma cicatriz. Qual é a cicatriz? O molar vai caminhar para adelante, vai inclinar e vai encostar. Aqui vai se quedar um buraco negro. Triângulo morto. Neste triângulo vai se quedar alimento, comida, aí o paciente não vai passar, não vai se pedir, e vai ter problemas futuros. Então, no momento você está querendo ajudar o paciente, mas lá na frente você vai dar um canal para esse paciente, uma endodôncia, na corona, certo? É bom que vai pintar plata para você depois, certo? Mas você vai causar um dano muito maior do que resolver o problema. Pacientes braquifaciais, a arcada inferior, principalmente, não se é espaço. Se é dólico facial, podemos tentar, porque vai perder a anclarem, vai melhorar o setor anterior. Paciente de mordida profunda, esquece. Abre o espaço, verticaliza e põe o implante. É muito mais sensível, mais rápido e resolve o problema. Certo? Y gana plata no implante. Profe, ¿y si esa parte que está el hueso colapsado le colocan hueso? Então, tem alguns trabalhos que falam sobre isso. De fazer uma abertura, hace um descolamento, Colgado. e aí põe um bloco de hueso. Muitos estudos falam que dá resultado. Poderia. Mas corre muito risco. Risco da cirurgia, risco de o osso desaparecer. Sim. E risco de o dente caminhar e acabar se quedando a mesma merda ou um pouquinho melhor a merda. Claro. Si ya están poniendo injerto de hueso, mejor colocar el implante. Exato. Claro. Você vai pagar, acá em Brasil é R$8.000 o enxerto ósseo. Em torno de R$8.000. Quanto que dá isso? Como no sé, millones. Exato. Implante con 4, Um 5 millones. implante dos 2.500 a R$3.000. Vale más el injerto. Às vezes é mais sensível já ser logo um implante do que Aquí no para. perder plata sendo enxerto ósseo. Outra coisa, na arcada superior, você teria o seno, sim? Seno.
Dependendo do tempo que está ascendente, o seno barra. Quando o molar vai caminhando ali naquela região do seno, acontece a mesma merda. A corona vai, a raiz se quebra. Teria o mesmo problema. Sim? Aí toca ter problemas. Pero hacen esa cirugía periodontal de subir el seno. Sim, mas tudo é mais custoso, sim? Antigamente, quando eu pensei em ortodôncia, nós não teríamos tanto recurso como hoje. Era muito diferente. Implantes estava gatinhando ainda, era muito pequeno, era muito caro, muito custoso. Então a gente tinha muitos casos de cierre de espaço posterior, muitos. E eu posso falar com propriedade, 95% dos casos eu tive problema. Certo? Al tratar de cerrar. Tratar de cerrar. 95% dos casos. Ok? No me queda hambre. Se querem um conselho, tips para a vida, não há. Implante. Sempre é melhor abrir espaço. A não ser que você tenha um espaço muito pequeno e só vai verticalizar e cerrar, passar nada. Estou falando de fazer transposição dentária mesmo, ocupar espaço. Aí eu creio que é besteira, certo? Silvio tem na classe de cierre de espaço muito tempo. E provavelmente ele deve falar da classe para vocês. Ele vai falar as técnicas de cerrar espaço e tudo. Mas eu não gosto da mesma forma, certo? Graças a Deus, a biomecânica tem esta facilidade para nós outros. Nós outros vamos desenvolvendo a ortodôncia conforme nosso gosto. Certo? Certo? Sí. Então, eu hago a bioprogressiva do Pacheco. Silvio Assi, a bioprogressiva Silvio Gonçalves, certo? Cada um vai desenvolvendo da sua forma. Por quê? Tem aparatos que funcionam muito bem para mim, que não funcionam tão bem na mão dele. E assim sucessivamente. Então, os teres terão também a sua bioprogressiva particular, certo? Vocês vão desenvolvendo o que você quer dar melhor para os teres. Por isso é importante mirar tudo. Tudo. Certo? Muito bem. Exemplo número 1. Discrepância cefalométrica positiva. Um APO de -2. Paciente edólico facial. A norma é 0. Para atingir um APO de 0, eu tenho que adelantar 2 milímetros do 1 APO. Então eu vou ganhar 4 milímetros de espaço no arco. Tranquila, está aqui? Muito bem. -2, levo para adelante, ganho 4 milímetros no arco. O paciente tem apinhamento suave. Então, quando eu adelanto esse dente para 0, ganho 4 milímetros, já é o suficiente para arreglar o apinhamento. Então, listo. Certo? Avancei 2 milímetros, acabou o caso. Tranquilo? Exemplo número 2. É 2, né? En el anterior, perdón, doctor, ¿no podríamos usar el correcto? En ese. Depende. Depende do quê? Do 1 Do APO angular. Se eu não tenho que controlar o torque para fazer esse avanço, pode utilizar arco reto. Se eu tenho que avançar de corpo, tenho que poner arco de avanço. Ok? Segundo exemplo. De discrepância cefalométrica negativa agora. Tem um APO de +8. Paciente edólico facial. Que é braque, tá? Braque facial. A norma é 4. Para atingir um APO de 4, eu tenho que recuar 4. E eu vou perder 8 milímetros de espaço no arco. Então a discrepância dele é -8. Ok?
Este é o padrão. Braquifacial, 8 para adelante. Agora eu tenho que perder 8 milímetros no arco, ok? Então eu tenho diastemas, por sorte, que Deus é bom, e eu vou retrair e serrar os diastemas através da retração desses incisivos. Certo? Muito bem. Digamos que eu estou nesta situação, mas agora o meu 1APO não está assim, ele está assim. Visualize. Esta situação, diastemas generalizados, mas com um APO de 4. Como que eu vou arreglar isto? Vocês entenderam a colocação? Estamos com um monte de diastema, igual na primeira figura. Olvida disso, só aqui. Tá? Está deste jeito, pero um APO está Un 4. em 4. Ya está. También braquifacial. Também braquifacial. Ya está en la norma. Já está na norma. Como vou arreglar isto? Con arco utilitario. Quem falou caderneta? Viu? Mira. Caderneta não é crime. Caderneta funciona. Pero há como ser caderneta. Tem cadernetas e cadernetas, certo? Então, terem que aprender a usar a caderneta a seu favor, não contra ti. Muito bem, este é um caso que pode ser usado contra ti, certo? Então, se eu tenho uma situação como esta e tenho um braquifacial, não com 8, mas com 4, eu não posso deixar esse incisivo ir para trás. Se eu não posso deixar esse incisivo ir para trás, eu tenho que cerrar esse espaço de que forma? Perdendo anclaje. Y si no se expande, sino lo contrario. No existe. Não. No podría quedar en 2. Comprimir, no. Às vezes dá para comprimir um pouquinho o arco, mas você tem um limite muito pequeno para isso. Mais efetivo é ser o quê? Uma anclagem dos incisivos e perder a anclagem dos dentes posteriores. Como vamos fazer esta merda? Entonces, priorizar de canino a canino. Overlay o priorizar de canino a canino. Muito bem. Por que o overlay? Porque doble arco, para dejar esto quieto, para que se quede quieto y acá pierde la anclaje. Tem que dar quieto mesmo. Pero, por que overlay? Ay, o sea, el overlay es cuando hacemos doble arco, el arco utilitario y el Não, sim, nós sabemos disso. Porque ya está en la norma. Por que o overlay? Creo que Sería para- interesante acá. Para que no haya... No se puede Porque desplazar la braquifacial, zona. no queremos que las mordidas se sigan. no Para queremos fijar que la hasta los mordida sea- premolares y porque que se solo el sea molar se variable. mueva. Repita, por favor. Que no queremos que la mordida se siga abriendo. Pero igual no se va a cerrar el diastema si van a fijar el diastema va a seguir. Vai seguir. O que passa? Todas as vezes que eu quero fixar ou controlar os incisivos, eu tenho que utilizar arco utilitário. O overlay é uma ferramenta para ajudar na perda de anclagem posterior. Ok? Então, eu vou pôr um arco utilitário para estabilizar os 4 incisivos, apoiado nos 2 molares. Pombo um overlay, ferulizo os 4 elementos anteriores, depois de serrá-los, claro. E aí, empeço a serrar caninos para adelante, depois incluo com a ferulização. Trago os pré-molares primeiro, ferulizo todo mundo, segundo pré-molar, e aí quando estiver tudo listo, hasta segundo pré-molar, vai sobrar um espaço aqui, sim ou não? ¿Con qué arco hace eso? Neste momento, oi?
El arco lo hace. Neste momento, o arco utilitário não pode estar preso no tubo, senão o molar não caminha para adelante, certo? Então eu tenho que desacer o dobleses. O doblezes está aqui no tubo, ó. Bem justo, certo? O que eu vou fazer? Vou desacer esse dobleses e vou acê-lo mais adelante. Ferulizo todo mundo. Pongo a cadeneta aqui. Viste, con cadeneta. Ay, cadena. E todo cerrei com cadeneta. Tudo. Pero não do jeito que você imaginou. Cadeneta de ponta a ponta levando os dentes para trás. Solo ahí. No, Elástico. E aí agora o anclaje aqui adelante vai ser hecho através do elástico. Um elástico, um triângulo, 1/8 ou 3/16 pesado. Depende da distância. Tá? ¿Usted me podría Sí. dibujar ahí cómo sería el overlay? Overlay? Sí. Overlay é o arco utilitário mais um nit. Ah, pero desde el tubo. Desde o tubo. Ah, ok. Ay, el 16, porque si Completo. Nós só começamos a serrar os espaços a partir que o nit esteja em 16 por 16. Porque eu preciso ter um alambre mais rígido para que isso não vá hacia dentro, para manter na estrutura, certo? Profe, usted nos dijo que cuando el paciente era braquifacial habría que tener mucho cuidado para hacer. Tem que ter muito cuidado. Y ese cuidado que usted dice, ¿a qué se refiere? Porque usted dice que en paciente braquis, si se avanza descuidadamente, se puede profundizar más la mordida. Exato. Entonces, ¿cómo se evita eso? O que vai passar aqui é que os diastemas que estão aqui estão dentro de um contexto, ok? Quando eu deixo esse incisivo na posição correta para o padrão facial do meu paciente, eu impeço que essa mordida se quede profunda, porque eu vou ter um contato dos incisivos num ângulo interincisal de 125 graus, ok? Então isso vai garantizar que eu tenha uma mordida dentro do padrão, ok? Porque se eu levar esse incisivo para trás e ele não puder ir para trás, o que vai passar? Exatamente isto. Aí sim, eu vou ter uma mordida super profunda, ok? Então eu preciso manter esse incisivo na posição para que mantenha a mordida do paciente aberta. Ou na abertura correta. Tá bom? Vamos lá. Então o overlay aqui, ele vai começar no 12, sim? Exemplo. Eu tenho que esperar cambiar, esperar um tempo, até que ele chegue no 14. No 16 por 16. Aí sim, eu ferulizo os anteriores, porque já vai ter posto a cadenetinha aqui, cerrou os anteriores. E agora começo a serrar os posteriores. Como serra os posteriores? Feruliza, cadeneta, cadeneta. Encostou? Feruliza tudo. Cadeneta, cadeneta. Só na 12 eslavãozinhos, certo? Cadeneta tem que se usar desta forma. É 2 eslavãozinhos só. Feruliza, 12 eslavãozinhos para atrair o dente para a posição. Sempre feruliza. Cuando está ese paciente en clínica, cuando uno prioriza este mes, al siguiente mes pone la cadeneta para el otro diente. Não, põe a cadeneta na mesma cita. Enseguida. Entonces labores significa que coge dos pedacitos del, o sea, lo mismo o dos. Toda vez que estou caminhando para fazer translação com o dente, eu tenho que pôr só na metade do brate. Ah, mitad del brazo. Porque Quando- se rota. Ah, perdón. Isso. Quando eu estou querendo que rode, ou seja, o dente está rotado, eu quero levar na posição correta, aí eu ponho todo o brate. Sempre que agarra todo o brate, tem um efeito de giro. Agarra a metade, tem efeito de translação. Certo? Agarrando dos solo tiene relación. Isso. La cadena.
O dente que está ferulizado, eu posso pôr ele nos 4, não vai passar nada, porque ele está travado. Ok? No dente que está transladando ou para adelante ou para trás, tem que ser só na metade. Solo la mitad del brazo. Bien. Metade do resto. Ok. No, pero en la cadeneta, el que está perulizado no afecta en nada. Ahí sí se puede colocar completa. Se está ferulizado, pode. No, No dente que está caminhando, só metade. solamente la mitad. Se os dentes estão rotados, põe todo. E aí vai girar. De repente eu tenho um incisivo que está rotadinho. Abriu o espaço, mas ele não vai para o seu sítio. Eu ferulizo tudo e ponho a cadeneta nele. Todo que está ferulizado e todo ele também. Que daí ele vai rotar. Certo? Essa é uma forma de girar dentes com cadeneta. Certo? Muito bem. Por ejemplo, si el brazo tiene 4 así, tú vas a poner la cadena aquí. Ah, o sea, como la parte Y de... en el otro lado, todo normal. Te vas a robar, te vas a robar. Si vas a robar tienes que poner la cadena aquí para que él lo lleve así. Ah, para que los demás En mi caso, se lo había traigan. más espacio A lo demás, que tiene que podíamos dar llevar como la actual. cadena. Claro, el diente ya estaba en la norma. Por eso lo ferulizaba, porque de ahí quería que se quedara. No, porque era braquifacial, entonces ya en 4. Ya estaba máximo. No podías dejarlo más atrás para cerrar los pasos. Tenés que dejarlo, ferulizarlo y correr todo adelante. Bueno, vamos definir aqui então. Discrepância total. Ok? Então não é mais discrepância dentária e só discrepância cefalométrica. É discrepância total. Então eu tenho que pegar a discrepância dentária que eu obtenho no modelo, somar com a discrepância cefalométrica e aí sim eu vou definir o que vou fazer com o meu paciente. Se falta espaço suficiente que eu tenho que sacar dentes ou se o espaço que eu tenho aqui vai ser suficiente para arreglar. Então não é mais só olhar a discrepância dentária para definir. Agora eu tenho que olhar as duas. Certo? Então a discrepância total vai ser a quantidade de espaço necessário para o correto alinhamento dos dentes e posicionamento do incisivo inferior, principalmente, ao valor da norma cefalométrica para aquele indivíduo. Ok? Então é uma análise individual. Para cada paciente vai ter uma análise, que vai depender da posição do APO em relação ao padrão facial daquele paciente. Certo? Estamos? Muito bem. Então, discrepância dentária eu vou obter nos modelos. Discrepância cefalométrica eu vou obter no traçado. Vou obter a discrepância total, que ela pode ser positiva, 0 ou negativa. Positiva, quando está sobrando espaço no arco. Negativa, ainda falta espaço no arco. E 0, quando eu conseguir arreglar a discrepância dentária e a cefalométrica dentro da norma. E aí, então, todo o objetivo é ter uma discrepância total de 0. Ok? Esse é o objetivo. Obter uma discrepância total de 0. Ou seja, a discrepância dentária mais a discrepância cefalométrica tem que dar 0. Aí eu consegui arreglar tudo. E quando dá 0 que se hace? Eu consegui arreglar. Se deu 0, tá chévere, certo? Se não dá 0, aí eu tenho que lançar mão de algumas coisas para generar espaço ou para diminuir espaço. Às vezes eu tenho que avançar um pouco mais o incisivo, por isso que tem um rango do desvio padrão. Às vezes eu tenho que retrair um pouco mais o incisivo para terminar. Então, isso aí que vai cambiar para nós outros. Certo? O ideal é que você quede em 0. Quedou em 0, tá top. Estamos tranquilos? Muito bem. Aqui tem algumas formas de generar espaço no arco. Como criar espaço no arco inferior?
Então, eu posso fazer expansão anterior. Isso é o famoso avance. Avance de corpo. Ok? Então, toda vez que eu adelanto o incisivo, eu genero espaço. Eu posso verticalizar molar. Lembra que eu falei pela manhã? Quando eu verticalizo o molar, genera espaço. Então, eu tenho um molar aqui para adelante, um incisivo aqui em cima. Quando eu pongo o arco utilitário cá, eu vou fazer uma verticalização do molar. Aqui vai generar espaço. Para cada 5 graus que eu verticalizo o molar, eu genero 1,25 no arco. Certo? Então, se eu tenho um molar que está 5 graus mesializado, eu sei que eu já vou generar 1,25. Se eu tenho 2, eu já sei que eu vou ter 2,5. Só na verticalização do molar. Ok? Então, quanto mais a curva de Spee estiver inclinada, com o molar inclinado para adelante, eu sei que eu vou generar espaço. Certo? Y si 6 PTV está disminuido, se puede... Calma que é arcada inferior. Uma de cada vez. Certo? Na arcada inferior, como eu vou generar espaço? Verticalizando o molar, então, eu posso ganhar hasta 2,5 ou hasta mais, dependendo da inclinação desse molar para adelante. Expansão lateral ou alveolar. Então, eu posso expandir a arcada inferior, sim ou não? Se puede. Puede. Ok? Puede. Ah, então eu consigo generar espaço também. Aqui, nessa expansão lateral, existe a expansão lateral de caninos, que também genera espaço para incisivos. Nas técnicas de arco reto se habla que canino não se expande. Mentira. Certo? Podemos expandir e genera muito espaço. Para cada milímetro que eu consigo expandir os caninos, eu genero 1 milímetro no arco todo. Ok? Então é uma expansão que genera muito espaço. Desgastes interproximais. Vai depender do tamanho da corona dos dentes. Então, dentes que são mais em formas de taça, dentes característicos de braque facial, que tem bastante material dentário de esmalte, eu consigo fazer stripping e generar bastante espaço. Pacientes dólicos faciais, que têm coronas mais delgadas, as raízes estão mais cerca uma da outra, eu não consigo fazer tanto stripping, então não consigo generar tanto espaço, ok? E por fim, mira. Depois de tudo isto, se eu não conseguir espaço, aí sim, eu vou optar pela exodôncia. Então, antes de falar exodôncia, eu tenho que mirar todas essas possibilidades. Certo? Compreenderam? Muito bem. Então, o avanço é um movimento de avanços incisivos inferiores. Para cada 1 milímetro, genera 2, que já falamos sobre isso. Os incisivos se apresentam com falta de espaço protruídos e retruídos, diastema, fora que seria normal. A correção será estável. Então, eu tenho que levar esse incisivo próximo da norma para aquele que é de estável. Se ele está lejos da norma, ele vai estar instável. Certo? Muito bem. Mirar funcionários musculares e gnatológicos, as funções como estão, guias, caninos, incisivo, se está tudo bem, cefalometria, estética e periodontia do paciente para definir tudo isso, certo? Mirem os feixes retos de um dólico facial. Dólico facial tem os feixes retos, por isso o incisivo é mais vertical. Então, eu falo de 0, falo de 18 de inclinação. Ok? Nos dólicos, nos braquifaciais, os feixes são mais inclinados.
A sínfise é mais ampla, então eu posso deixar esse dente mais inclinado para adelante. Então, nos braquifaciais eu consigo gerar muito mais espaço do que nos dólicos faciais, porque eu não tenho sínfise para caminhar com o incisivo. Certo? Sínfise pequena, sínfise gordita. Certo? Muito bem. Mirei lá a tábua. Um APO linear de 0. A norma é 18, de 1, 20, 2, 22, 3, 24, 4, 26, 5, 28, 6, 30 e assim por diante. Menores, menos 1, 16, menos 2, 14 e assim vai, certo? Compreenderam? Então, para cada milímetro aqui, cambia 2 AK. Correto? Ai. Muito bem. Os fatores estéticos, a posição do incisivo inferior vai definir a posição do incisivo superior. Então, se eu coloco o incisivo inferior na posição correta, o incisivo superior, para encarrar, vai estar também na posição correta. Esses dois incisivos bem posicionados vão posicionar o lábio inferior do meu paciente de uma forma correta para o seu perfil. Então, o plano estético de Hicks vai ficar dentro da norma. Certo? Então lá, pacientes braquifaciais, a posição protuída dos incisivos, eu levo o lábio mais para adelante. Quando é em pacientes dólicos faciais, a posição é mais atrás, o lábio você queda mais para dentro, certo? Questões periodontais, vamos mirar apinhamentos, giroversões, que trazem como sequelas perdidas de gengiva, extrações, o avanço das tábulas ósseas alveolares finas, colocam em risco de lesões periodontais maior. Mirar também as raízes dos dentes. Quanto mais afilada for a raiz, mais previsão de arredondamento de raiz vai ter naquele caso. Você tem que avisar o paciente já sobre isso, certo? Hay muchos casos de adherencia en los centrales inferiores. En esos casos, ¿esas medidas se toman con los dos o no? Como eu falei, ortodoncia para... No, pero en niños y en jóvenes, estamos hablando de envejecimiento, no estoy hablando de adultos que fue porque perdió el diente. Se você não tem o dente para tomar na medida, a medida já perde a efetividade. Compreende? É a mesma coisa que se você vai tomar um plano oclusal. Se você não tem um primeiro molar para tomar o plano oclusal, você já não tem mais o plano oclusal, certo? Então é mais complicado. A mecânica de expansão anterior do arco utilitário de avanço. Então, quando eu quero avanço efetivo, eu vou construir um arco utilitário de avanço. Na classe 1, vocês terão a atividade de arcos de avanço, tá? Aqui tem um exemplo de arco de avanço. Arco utilitário com doble helicoide, que faz o avanço do incisivo. Lembrando que, sempre que quero fazer avanço do incisivo, o molar tem que estar anclado. Certo? Tudo que eu quero de efeito no incisivo, se eu quero só no incisivo, o molar tem que estar anclado. Certo? Então, ancla primeiro o molar, depois avanço. O efeito de avanço, gerando espaço. Verticalização dos molares. Então, tem uma curva de espia aqui acentuada, um molar verticalizado, mesializado, onde eu vou verticalizar, consigo gastar 1,5 milímetros no arco aí, ok? Então, mira que genera espaço. Se eu tiver desta forma aqui, que não tem bractes, se eu não tiver colocado bractes, sem seccional, sem nada, e eu arreglei molares e incisivos, este espaço você não vai mirar a olho nu. Por quê? Porque as fibras interdentais vão puxando esse dente.
Então a tendência é que ele já vá nivelando solito. Ok? Então, se tivermos paciência, podemos arreglar molares e incisivos e esperar para arreglar os pré-molares, porque eles já arreglam uma boa parte solitos, ok? Só por não ter nada preso neles. As fibras interdentais puxam ele, ok? Expansão lateral, a expansão dento-alveolar. Então, para cada milímetro que eu ganho na região dos caninos, pode gerar 1 milímetro na arcada. Para cada milímetro na região de pré-molares, genera meio milímetro na arcada. Para cada 1 milímetro na região de molares, genera 0,25 na arcada. Quando eu expando 1 milímetro na arcada toda, eu ganho 1,75 milímetros no arco. Ok? Então, para cada milímetro que eu expando o arco todo, eu ganho 1,75 no arco todo. É muito espaço, ok? Então, expansão é muito efetiva para generar espaço. Quando eu vou muito além das posições naturais, pode significar uma instabilidade. Então, tenho que ter um limite. Ok? Não posso querer generar tanto espaço assim que você quer o dente fora do osso. Então tem que ter uma parcimônia. Não pode ser tanto desgaste que exponha a dentina do paciente, certo? Tem que ser desgastes seletivos e também comedidos. Prestar muita atenção na radiografia antes de fazer desgaste se as raízes não estão muito cerca. Porque se eu hago o desgaste aqui arriba e as raízes estão muito cerca, choca uma raiz na outra. E aí tem problemas. Certo? Evaluar a anatomia, se os dentes têm forma de taça, raiz melhor, que aí você vai desgastar para quedar mais paralelos. Nunca desgastar o canino. Os caninos não se desgastam. Por quê? O canino tem uma forma peculiar que não é reproduzida pela lirra e nem pela fresa. Aquela abóbora do canino não tem como reproduzir lixando, certo? Então o canino não se lirra, não se desgasta, normalmente, certo? Normalmente. Só em casos muito extremos mesmo, que não tem outra saída, que ao invés de sacar pré, a gente vai desgastar o canino, certo? Mas é casos muito precisos. E, por último, a exodôncia, quando a discrepância total exceder as possibilidades de ganhos de espaços já miradas atrás, é necessário a formação dos espaços às custas da exodôncia. Somente através da quantificação da falta de espaço não se pode definir a exodôncia. Então, só de mirar, não tem espaço, vamos sacar dentes, é errado. Nós temos que mirar a discrepância dentária, a discrepância cefalométrica, biotipo do paciente, formas dos dentes, se há possibilidade de desgaste, o tipo do perfil desse paciente e se há crescimento remanescente. Se tem crescimento, eu vou estimular o crescimento para generar espaço. Ok? Nesta classe eu sempre hablo na história de um tico com 7, 8 anos de idade está num consultório e lá a mamã leva o tico lá para tratar ortodoncicamente. A discrepância dentária daquele tico deu menos 10. Sim? O doutor, muito esperto, pede para sacar os pré-molares. Saca os pré-molares. Arregla os dentes. Pero, o que passa? O papá daquele ninho tem 2,16 metros de altura. A mamã é chiquita. Chegou lá na consulta, ele só conheceu a mamã não o papá. E aí o tempo vai passando. Tendência única.
Tempo vai passando. Aquele tico que tinha 7, 8 anos, agora está com 14. Vem cumprimentar o doutor. Oi, doutor, tudo bem com o senhor? Com 12 metros de altura. E ele sacou 4 pré-molares daquele tico. O que vai passar? Vai passar que o tico vai estar apresentando já com 14, 15 anos problemas de ATM, dolor, chasquido, e vai chegar hablando exatamente isso. Doutor, eu estou comendo, está sendo barulho e está escapando minha mandíbula. O que vai ser? Ele vai falar que ele errou? Certo? Vocês tiveram classes com Alan? Alan, doutor Alan? Ou não? Creio que amanhã, creio que vocês terão classe com ele. Doutor Alan tem mi tamanho, sim. E quando Chico, tudo ortodoncia. Sacaram pré-molares dele. Certo? Aí vocês vão mirar. Quando vocês mirarem na classe dele, vocês vão mirar. Não vão falar nada. Só mirar. Ele vai falar assim com vocês. Queridos, vamos mirar aqui, mira aqui comigo. Porque sacaram dentes onde não podia. Quedou com a boquinha desse tamanho num ombro desse tamanho. Certo? É maior que eu. Então, para saber se eu posso ou não sacar dentes, eu tenho que mirar tudo isto e mais um pouquinho. Mirar lá a possibilidade que o paciente tenha ou não de crescimento. Se o paciente tem retraso de crescimento. Há crianças, ninhos, que chegam na consulta com 12, 13 anos, mas ainda não atingiram o potencial de crescimento. E se você não reparar bem de onde vem, qual é a origem daquela criança, você pode ter a impressão de que não vai haver espaço. Pero você mira o papai e a mamãe, são deste tamanho, e a criança é pequenininha, mirrada. Pero vai ter na hora que vai despertar o crescimento. E aí você vai ter muitos problemas. Pero doctor, con la cefalometría usted ya puede, o sea, podemos predecir que va a ser, Claro. va a tener una tendencia de crecimiento dólico. Claro. No hay que esperar como se toca. No hay que apurarse. No hay que esperar a... Eso de sacar los dientes cuando es como una medida apresurada. O sea, el vio, sacó y después... Sin ver cefalometría. Sin ver eso. ¿Ah? Sin ver cefalometría. Por eso fue lo que La situación no- fue hipotética. Não, é porque não sabe. Não é porque hace querendo prejudicar o paciente. É que não sabe. Tem como direção que discrepância maiores que menos 8 eu saco dentes. Ah, no, pero el crecimiento... Isto é matéria de classe. O que estou falando para vocês é o que passa por aí fora. Certo? Discrepância dentária maior que menos 8, saca dentes. Esta é a regra. Que estou falando que esta regra está furada. Não é buena. O que é bueno é mirar tudo isto antes de definir. Claro. Certo? Temos que mirar tudo. Se há como generar espaço para aquele indivíduo. Ok? Muito bem. Exemplo, mais um exemplozito. Paciente dólico facial menos ou mais 4, ele deveria estar com 0. De mais 4 para 0. Poxa, diferente. Acho que está meio confuso. De menos 4 para 0 seria 4 milímetros para trás. 4 milímetros vezes 2, 8. Então teria uma discrepância negativa de menos 8. Então teria que ter 8 milímetros de espaço aqui. Paciente já tem apinhamento. Dólico facial. Não pode expandir, não pode desgastar, não pode fazer nada daquilo.
Paciente tem tendência de crescimento vertical, desfavorável. Se eu preciso de 8 milímetros para arreglar, e arreglo um problema. Como que sea dólico. Dólico facial. En este caso, sí. Claro. Neste caso, teria que sacar premolares. Porque já esgotei todas as situações e não Claro. consigo generar espaço. ¿Cierto? Sí, en ese caso lo que usted dice, usted puede llegar hasta cero, ¿verdad? Ahí. Y aún llegando a cero no alcanza a recuperar. Não vai recuperar tudo. Entonces ahí sí toca porque no alcanzó a... O que vai passar aqui? Quando eu sacar os premolares, eu vou levar os caninos para trás, os incisivos para trás, e aonde eu cansar vai ser quedar mais próximo da norma. Pode ser que na norma, ou pode ser um pouquinho fora da norma, mas vai estar mais cerca da norma do que estava aqui. Certo? Então, nós vamos sacar dentes quando for estritamente necessário. Não puedo fazer mais nada caso pede a extração dos premolares. Aí vamos extrair. Por isso que nós temos tão pouco caso de extração. Porque nós extraímos só quando estritamente necessário. Certo? Muito bem. Sacou o dente, levou para trás e arreglou. Una pregunta, porque esto se ve, claro, con la discrepancia cefalométrica y el análisis de modelos, Sí, que sacan dientes. pero lo que yo veo aquí por lo menos Todos son rectos, pues los es que correctos. no tenemos modelos de los Ah, pacientes. bueno, a mí no me sacaron. Mas a análise de modelo acontece o seguinte, você pode ser Se pudo. diretamente na foto, na imagem. Pero en una foto ya no tengo la dimensión, yo no, la ¿Central? proporción, la foto puede estar De hecho, ampliada, y puede era estar más chica, y pequeña, como pasaba pierdo la más sencillo referencia. por ahí más fuerte, É que a simplemente quedaba discrepância más blanco. de um modelo ela é tão frágil, Motivadas. que você mirando, você habla, aqui tem, falta 3 espaços, falta 4. Que você vai mirar muito sensivelmente isso. É mais importante você ter a discrepância cefalométrica bem ética e arreglar em relação àquilo do que propriamente a discrepância dentária. Entendeu? A cefalométrica é muito mais importante do que a dentária. Se você não tem modelo na imagem, se você mirar, ou o paciente está no silhão, você olha, você já sabe quanto está faltando. Uma conta aproximada, ok? Agora, a cefalométrica, essa sim você tem que estar totalmente alinhado com os números cefalométricos, saber aonde tem que levar aquele incisivo, se pode avançar, se não pode avançar, tá? Para generar espaço. Mas se você tiver modelo, melhor. Principalmente no princípio, para fazer as medidas, mirar, e aí você começa a pensar em mirar que, às vezes mirando, eu acho que tem 4, aí você vai fazer a medida, dá 4. Aí você fala, não vou fazer mais isso. Entendeu? Mas os primeiros pode ser. O que passa é que modelos para condicionar, nós estamos tendo muito problema. Para guardar modelos. Sim? Por isso que foi definido não ter mais modelos acá. Por causa disso. Mas em seu consultório que você tem modelos, haga. E você pode pedir para o laboratório, o centro radiológico, já trazer a análise de modelo para você. Você não precisa nem perder tempo com isso. Você pede para eles a serem. Faz a análise de modelo da arcada inferior. Aí eles já fazem. E já. E com o scanner, já te manda também automaticamente. Certo? Então, isso acaba tendo uma evolução natural aí. Vocês vão se ligando. Bueno, hablamos hasta agora da discrepância cefalométrica. Desculpa. Inferior. Discrepância dentária inferior. Tem também a discrepância dentária superior, certo? Para ser obtenida da mesma forma. Com alambre de latão. Vamos mirar
comprimento do osso, depois medir cada dente outra vez. Lá. E a discrepância cefalométrica da arcada superior, ela é obtenida através do overjet do paciente, ok? Qual é a norma do overjet do paciente? 2.5, ok? Então, o que tiver diferente desses 2.5, eu sei que eu tenho que levar esse incisivo para trás ou para delante. Se eu levar 1 milímetro para trás, vai passar o que com a arcada superior? Se eu levar 1 milímetro para trás, rouba 2 milímetros do espaço, certo? Essas são 4. Sí, cada uno. Se eu levar 1, rouba 2. Se eu levar o incisivo para delante, ganha 2. Mesma coisa, igualito, certo? Então, dependendo do overjet, eu sei o quanto eu tenho que caminhar com esse dente para trás. Outra coisa que vai ser referência para mim é a posição do erro facial em relação ao longo erro dos incisivos superiores. Se eles estiverem divergentes, eu sei que eu tenho que fazer um controle de torque para adelantar. Se ele estiver convergente, eu sei que eu tenho que fazer uma inclinação para poder arreglar. Certo? Estamos? Então, de 8 para 5, perdeu 3 vezes 2, 6. Certo? Eu tenho que obter esses 2.5 de trespasse aí. Desculpa, de overjet, tá? Trespasse também é 2.5. Como solucionar o problema da discrepância superior? Rotação para a distal dos molares. Mira, que no inferior a gente vai fazer uma verticalização, sim? No superior tem que ser uma rotação para a distal. Então, o giro no molar superior leva o molar um pouquinho hacia atrás. Ok? Então, genera espaço. Distalização efetiva. Eu posso fazer mecânicas de distalização. Aí vai depender se eu vou ter o 6 PTV aumentado para poder distalizar. O erro facial não pode estar cortando o molar ao centro. O molar tem que estar adelante o erro facial. E ademais disso, o paciente tem que ser mesofacial para braque ou braque. Se for meso para dólico ou dólico, não pode distalizar. Que a distalização tem efeito de abertura de mordida. Certo? Expansão a nível alveolar e óssea, de junção, para generar espaço. Então, se o meu problema é ósseo, da maxila, eu tenho que disjuntar para generar osso. Se o problema é dento alveolar, eu tenho que expandir os dentes para generar espaço. Desgastes interproximais também. E por fim, e por último, só em último caso, se eu não puedo distalizar, se eu não puedo expandir, se eu não puedo rotacionar o molar mais atrás, nada disso é possível. Então, para arreglar o problema, tenho que sacar 12 premolar superior. Certo? Então, só se em nenhum desses casos eu conseguir generar espaço. Ok? Rotação dos molares para distal, como eu já disse. Aqui está o que falei pela manhã, certo? Que caiu na prova e vocês não sabiam. Ai, minhas costas. Mirem, a linha imaginária que eu falei. Cúspide vestibular, cúspide lingual. A linha imaginária está tocando no premolar. Se ela toca no premolar, quer dizer que os molares estão rotados para mesial. Para eu saber que ele está rotado para distal, essa linha tem que estar aqui. Ok? Assim, ó. Entenderam agora? Então, se eu pegar uma régua e pôr aqui, a régua tem que tocar aqui, na vertente distal do canino, do lado oposto. Mesma coisa aqui.
Então, isto indica que o molar está totalmente rotado como eu queria, ou como eu necessito. Estamos? Mira de novo. Como estava? Y también la línea del surco también está. Isso. Agora preste atenção em outra coisa. Tá vendo a linha roja? Sí. Roja, No coincide. certo? Mira, a linha roja, ela está mostrando a distância mesiodistal do molar. Certo? Mira depois de rotado o que passou. A distância é menor. Aqui tem uma distância maior, aqui tem uma distância menor. Sendo assim, ganha espaço no arco. Entenderam? Muito bem. Então, rotação dos molares causa uma leve distalização, levando a corrigir algumas classes 2. Eu posso generar hasta 3 milímetros de espaço nessa rotação dos molares para distal, certo? Quadrélix é um aparato muito importante para isso. Vamos falar disso na próxima classe, certo? Expandiu, generou espaço, girou o molar, certo? Beleza? Distalização, métodos mecânicos, o movimento terá que ser de translação de corpo. Eu vou falar uma cosita para vocês. Distalização superior de corpo não existe. Toda vez que distalizamos, temos uma leve inclinação hacia atrás. Sempre, 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 sempre. Certo? Então, de corpo é praticamente impossível. Por el tema de las raíces es muy robusto, ¿no? Hã? Por el tema de las raíces es muy robusto. É, por tema de la raiz. Porque a corona você quer dar muito lejos da raiz, então a corona vai, mas a raiz vai um pouquinho, mas não vai tudo, certo? Nós teremos esse problema. Nós temos que ter uma medida 6 PTV aumentada para poder distalizar. Se ela estiver dentro da norma, não pode. Então aqui tem alguns aparatos de distalização, aqui como um botão de Klein, elástico de classe 2, com seccional e ressorte para fazer a distalização, elástico de classe 2 solito com seccional também distaliza, ok? Como está aqui. Quem falou um casito hoje? É disso que estava falando, certo? Então distaliza toda a parte superior, depois retrai os incisivos. Para chegar nisso aqui. Chegar em classe 1 e já. Distalizador. Mira que tem um ressorte acá. Isso aqui faz uma pressão para trás e leva os molares para trás. Esse distalizador que é apoiado em dente tem um efeito revés de levar esse dente para adelante, tá? Não é muito bueno. Bueno é quando é apoiado em tornilho. Aí é mais efetivo, certo? Aí distaliza, generando espaço para o pré que não tinha. Aqui está o distalizador aí, outro. Pendex. Elástico de classe 2 para distalizar. Anclaem inferior e superior sem anclaem. Detalhe, sempre que vamos usar elástico para distalizar o superior, não pode ter arco utilitário junto. Tem que estar só o seccional. Senão o arco utilitário fica travando o movimento do molar. Certo? Doctor, perdón, cuando hablan de elásticos clase 2, ¿es para pacientes que son clase 2? ¿O es... Exacto. Ah, sí.
Elástico classe 2 é para resolver classe 2. E el Elástico classe 3 para resolver classe 3. El elástico el que hace el efecto Z. Classe 2, é. Efeito de correção da classe 2. Tá? Profe, pero ¿cómo funciona eso si la mandíbula es móvil? Como que el elástico igual tiende a llevar la mandíbula hasta la articulación. É que assim, o elástico, ele promove a movimentação noturna. E durante o dia ele mantém o que ele promoveu à noite. Quando o paciente está em repouso à noite, aquela pressão fica contínua e linear. Neste momento, o dente começa a caminhar. À noite, como é pressão intermitente, pela manhã, quando é intermitente, não tem movimentação, só estabilidade. Então, tudo que ele ganha pela noite, ele mantém de manhã. Ganha pela noite, mantém de manhã. Certo? É assim que funciona. Se lo pone en la noche. En la noche hace que No, se no corra usa cosas todo el tan día. poquinas. Pero el efecto lo hace más en la noche en la noche. que en el día porque se está moviendo el paciente. Por isso que sempre antes de sacar os elásticos, a gente deixa pela noite mais um tempo para generar estabilidade, para ver se está listo. Porque se está listo, sobrecorrigiu, quando você deixa só pela noite, durante o dia ele teria que regressar. E se ele não regressa, quer dizer que está estável. Claro. Tá? Certo? Muito bem. Na expansão, nós queremos transformar uma linha de Monson triste na linha feliz. Certo? Para ter uma melhor desoclusão das arcadas. Então, no quadril, se eu tenho uma posição do trapézio no traçado frontal, desse jeito, com a base maior do que a parte superior maior do que a base, ok? Então, aqui eu consigo fazer expansão. Qualquer aparato aqui que expanda vai ser benéfico, certo? O exemplo aqui é um quadrils. E na disjunção eu tenho um trapézio normal, com a base maior do que a parte de cima. Aqui eu preciso aumentar a parte de cima, então eu tenho que disjuntar a rafopalatina do paciente, certo? Se eu estou mediante um paciente que está em crescimento, disjuntor no consultório. Se é adulto, disjuntor cirúrgico, certo? Estamos? Não tem mordida cruzada, vamos pedir uma cefalometria frontal para mirar esse trapézio aí, ok? E aí disjunta, genera o eixo, abre diastema aqui adelante e genera espaço no arco, ok? A seguir cenas do próximo capítulo. Desgaste interproximal também no superior, podemos fazer, lembrando, canino fora. Então mesial, distal, mesial, podemos desgastar molar também, todos menos o canino, certo? Mais ou menos. E aí genera os espaços e arregla o que necessitamos. Exodôncia. Se eu estou mediante um paciente que tem os 6 PTV dentro da norma, paciente dólico-facial, o erro facial está cortando o molar no centro, e mesmo assim os dentes superiores estão projetados, para generar espaço eu tenho que sacar permolares. Porque não puedo distalizar. O paciente não permite. Então, vou sacar 2 pré-molares superiores e vou arreglar. Certo? O paciente vai quedar em classe 2 molar, mas em classe 1 canino, que é o mais importante. Se eu quisesse resolver o problema dessa classe 2, eu sacaria este pré-molar aqui, o 5, perdi a anclarre, deixava ele em classe 1. Certo? Pode ser isso em qualquer caso. Quando eu posso fazer isso? Quando eu quero cerrar mais a mordida. O paciente tem a mordida aberta, ademais de sacar o superior, vou sacar o inferior e perder a anclarre para cerrar a mordida. Ok? Ou paciente classe 1,
Apinhamento severo, dólico facial, não posso expandir, não posso descruzar, descruzar eu posso, né? Não tem mordida cruzada. Não tem mordida cruzada, não pode expandir, não pode desgastar, não pode ser nada. Um APO está dentro da norma, que vou fazer? Sacar 4 pré-molar para arregar o apinhamento desse paciente. Certo? E já. Ok? Volver. 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 Está corregido. Oye, entonces la chica no se te media. No sé. El de la dijo. Vou enviar essa classe por WhatsApp para vocês. Sí, pero no sé si lo confirmó. Pues. Después yo no. No, ahora habló. ¿Ah, escribió? Que entonces que Sí, ahora. Muito bem. Va a estar revisando el plan. Pero sí, yo, para que lo hagamos nosotros, corta tu gracia si me Claro, sí, podría haber algo. No, les van a